Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas. Nós vamos prosseguir as nossas aulas de projeto de estação de tratamento de água residuária, tratando de um assunto importante que é a disposição no solo, disposição final do efluente no solo. Podemos lançar no corpo receptor e, se não houver corpo receptor viável, podemos fazer o reuso de água residuária, é o ideal. Mas e se não houver nenhuma proposta ou viabilidade para fazer o reuso naquela condição? Disposição no solo. Então, nós vamos tratar desse assunto nesta aula. Para fazer a disposição no solo, é preciso que nós façamos o teste de absorção desse solo, que é a capacidade de longo prazo que o solo vai ter de absorver a vazão afluente disposta nele, sem, contudo, colapsar hidraulicamente, sem colmatar, sem entupir. Então, nós precisamos fazer o teste, e a ABNT, na norma 13969 de 1997, tem esse teste, e esse teste ele tem suas variantes. Nós vamos apresentar aqui uma variante desse teste, que é muito comum, muito utilizada, inclusive utilizada pela FUNASA, que é a escavação de um buraco no solo, esse buraco no solo com dimensões padronizadas de 30 por 30 por 30 centímetros. Então, nós escavamos o solo e o nível da execução do teste deve ser o nível aonde o efluente vai ser lançado. No caso, o fundo do sumidouro ou o fundo da vala de infiltração. Recomendo a leitura da norma 13969 de 1997, onde você vai poder ver certas especificidades para a realização desse teste, quando você deve executá-lo conforme a recomendação lá em múltiplas camadas e extrair uma média das taxas encontradas em cada uma dessas camadas. Então, você faz a escavação até o nível do teste e você estabelece aqui uma profundidade de 30 por 30 por 30 centímetros, né? Então aí você pode colocar aparatos para fazer essa medição, alguns dispositivos, munir-se de um cronômetro. No fundo, é recomendado colocar uma camada de um colchão de brita de 5 centímetros de espessura. E aí a água vai ser lançada ali no nível, até ao nível que vai ficar variando, oscilando no tempo, e você vai fazendo várias medições e depois fazendo a cronometragem. Então, o teste, ele basicamente em sua execução consiste dos seguintes passos. Você vai escavar aquele buraco de 30 por 30 de profundidade, você vai colocar os 5 centímetros de brita como uma espécie de colchão de brita no fundo e vai encher o buraco de água e esperar que seja absorvida. Na verdade, essa é a chamada etapa de saturação do solo, você vai repetir várias vezes esse teste, até que o abaixamento do nível de água se torne o mais lento possível. Uma vez que você percebe que a água já não escoa com mais facilidade como antes no início, isso significa que você está atingindo as condições mais críticas de infiltração. Então você vai medir com um cronômetro, com um relógio em escala graduada, em centímetros, uma régua devidamente preparada para isso, e você vai medir o tempo gasto em minutos para o abaixamento de um único centímetro. Então você coloca a régua no nível, solta o cronômetro e espera baixar 1 centímetro. Quando baixar 1 centímetro, você marca esse tempo, volta a preencher com água e, novamente, outro tempo. Então, esse tempo T que nós estamos encontrando em cada medição aqui é, por definição, o tempo de percolação, ou seja, o tempo medido na profundidade média. Aí, de posse do tempo T, você vai determinar o coeficiente de percolação. E você tem aqui no gráfico, no eixo Y, a taxa em quantos minutos leva para infiltrar 1 centímetro no solo. E confrontando aqui, você tem a taxa de
percolação, ou a taxa de infiltração, ou coeficiente de infiltração, ou também pode ser chamado de coeficiente de condutividade hidráulica do solo, nesse caso aqui, em litros por metro quadrado e por dia, ou seja, já é o coeficiente prático de aplicação para você saber quantos litros, quantos metros cúbicos você vai poder infiltrar todo dia seguramente naquele solo, para fim de que você possa determinar a área e, portanto, o volume do sumidouro ou da vala de infiltração para ser capaz de absorver aquela vazão. Então, digamos que você fez um teste e você encontrou um valor levou 5 minutos para infiltrar 1 centímetro. Então, você teria aqui uma taxa, algo em torno de 62, 63, algo em torno, pouco mais de 60, não é? Litros por metro quadrado por dia você poderia aplicar naquele solo. Essa aqui seria uma faixa onde você preferiria o uso de sumidouros ao invés de vala de infiltração. Digamos que você encontrou levou 10 minutos para infiltrar 1 centímetro. Então você teria uma taxa aí menor do que 40, né? Algo em torno aí de 30 e poucos, né, litros que você poderia infiltrar por metro quadrado todo dia. Essa aqui seria uma faixa indicada para vala de infiltração. Se o solo for muito ruim, ou seja, vai demorar muito tempo para você infiltrar, então já é recomendado que você utilize esse solo não como vala de infiltração, ou seja, como destino final, mas sim como uma vala de filtração e, portanto, um tratamento complementar. Então, basicamente, é o entendimento do teste. Então, quando você encontrar o valor desse teste medido aqui, você vai trazer para essa escala quantos minutos levou para baixar o centímetro, o valor médio. Você vai entrar aqui e estabelecer quantos litros por metro quadrado você pode infiltrar por dia ali. Por definição aqui também, o coeficiente de infiltração representa, portanto, o número de litros que 1 metro quadrado de área de infiltração do solo é capaz de absorver em um dia. Então, existe uma formulazinha aqui, por exemplo, no manual da FUNASA, você tem essa formulazinha, onde o coeficiente de infiltração pode ser dado também por essa fórmula, onde 490 é uma constante, T é o tempo de infiltração para o abaixamento de 1 centímetro naquela escala, mais 2,5, que é um ajuste aqui, né, linear. Então, você tem aqui o coeficiente de infiltração em litros por metro quadrado por dia. De posse desse teste, desse coeficiente de infiltração desse teste, o que você vai fazer agora, basicamente, é calcular a área de infiltração que é necessária para dar vencimento àquela vazão que você quer lançar no sumidouro. Então, a área de infiltração necessária para aquele sumidouro vai ser calculada basicamente pelo seguinte: qual é o volume de contribuição de área que é afluente ao seu sumidouro? E é só dividir esse volume afluente pela taxa de infiltração. Você pode converter isso aqui para litros, ou você pode converter para metro cúbico e utilizar a taxa em metro cúbico. Se você usar aqui o volume em litros, digamos, você vai infiltrar 2.000 litros por dia, então a sua taxa, você entra em litros por metro quadrado por dia. Se você calculou aqui o volume da vazão afluente diária em metro cúbico, 2 metros cúbicos por dia, então você vai só converter essa infiltração aqui para metro cúbico por metro quadrado e por dia. De maneira que o volume vai ser aquele valor que você calculou do coeficiente per capita aplicado ao número de pessoas usuárias do sistema. Então, o volume de contribuição diária em litros por dia resulta na multiplicação do número dos usuários, do número dos contribuintes, pela contribuição unitária do esgoto. Você pode utilizar a tabela 3 do manual da FUNASA ou utilizar na tabela 7229 de 93, tem lá a vazão, 100 litros por metro quadrado por dia, 130 ou 160 litros por metro quadrado por dia. E então nós teremos o CI como sendo o coeficiente de infiltração ou percolação, que pode ser em litro por metro quadrado por dia, ou você pode converter para metro cúbico por metro quadrado e por dia, que é obtido naquele gráfico que nós acabamos de mostrar. Para calcular
a profundidade do sumidouro, né, basicamente você tem a partir do cálculo da área do cilindro, né, que é um sumidouro, no caso, sendo ele cilíndrico, é o nosso caso aqui. Então, a área seria basicamente o π vezes d vezes h. Agora, a altura dele seria a área que você encontrar para aquele sumidouro, e isso é um valor que o engenheiro vai adotar em função da circunstância, disponibilidade de área e avaliação do solo, etc., o tipo de solo. Ele pode colocar um sumidouro menos, com menor diâmetro, né, mais estreito, ou mais largo, né? Para o sumidouro da ordem de 80 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, vai depender da sua disponibilidade lá, de caso a caso. Então, você calcula a sua área, né, e aí, tendo a área e tendo, claro, estabelecido o diâmetro que levou ao cálculo daquela área, você teria, portanto, o cálculo da altura aplicado o π aqui, certo? Muito bem, então, o diâmetro você adota, e o cálculo da altura vai virar em função destes valores. Se você quiser fazer, digamos assim, um cálculo de um sumidouro do tipo cilíndrico, vamos usar um exemplo aqui para uma residência com 8 pessoas, e aí contribui com 1.200 litros de efluente por dia. E aí você tem, para calcular a área das paredes do sumidouro, assumindo um coeficiente de infiltração de 75,4 litros por metro quadrado por dia, você teria o seguinte: a área, né, que é necessária para você fazer a infiltração ali, vai ser o volume que está sendo chegando lá no sumidouro, e aqui, por favor, não confundam, com o valor do cálculo do volume do tanque séptico. Se você estiver fazendo um sistema unifamiliar ou multifamiliar em cluster, cuidado para você não confundir o cálculo do volume do tanque séptico com o cálculo do volume de vazão apenas necessário para, com base no consumo diário de água daquele grupo usuário, tá certo? Do sistema. Então, digamos que você tem aí uma contribuição per capita de 100 litros por habitante por dia, né? Se você tivesse 8 pessoas contribuindo, você teria 800 litros por dia. Então, esse é o valor que você iria considerar. Então, você tem aqui 1.200 litros por dia nesse exemplo, e você está assumindo que a taxa de infiltração é de 74. Então, 1.200, a quantidade de efluente que está chegando no sumidouro diariamente, e 75,4 é a capacidade diária que ele consegue infiltrar, ou seja, ele consegue infiltrar 75,4 litros todo dia, para cada metro quadrado de área que ele possui. É aí onde nós vamos chegar. Então, como nós temos o efluente, 1.200, como nós temos a taxa de infiltração, nós vamos encontrar a área necessária para infiltrar todo esse efluente. Então, 1.200 dividido por 75,4, 15,9. Muito bem. Agora que eu tenho a minha área, eu vou calcular a profundidade do sumidouro de forma cilíndrica e vou adotar um diâmetro de 1,50 m, o que é razoável para a maioria dos casos mais simples. Então, você tem aqui a área, né? Desse caso aqui vai ser πdh, e, portanto, eu encontro o H com a minha área, 15,9 metros quadrados, dividido pelo π vezes o diâmetro que eu adotei, que foi 1,50 m. Então, está aqui, 15,9, 3,14, 1,5. De forma bem simples, nós teríamos uma área nesse caso aqui, desculpe, uma altura necessária para um sumidouro de 1,50 m de 3,37 metros. Aí você vai dizer, olha, professor, está profundo, né? Não posso alterar isso? Será que não posso colocar ele assim mais raso? Se eu quiser um sumidouro mais raso? Bom, se eu quiser um sumidouro com a profundidade de 2 metros, então você vai refazer os cálculos aumentando o diâmetro. Ou você pode também decidir pelo seguinte: mas eu quero 2 metros. Então vou fazer o seguinte, eu vou optar aqui por um sumidouro de 1,50 m, mas eu vou dividir a vazão por 2 e, portanto, agora eu vou ter 2 células com profundidade de 2 metros.
certo? Ao invés de quase 4 metros aqui, ainda vai ficar sobrando um pouquinho. Então aí você tem como criar também baterias de sumidouros. Para isso, na sua concepção, lembre-se apenas de projetar uma caixa de distribuição de vazão para que a distribuição seja, a vazão seja distribuída por igual para cada célula de sumidouro. Sim, lembre-se também de colocar dividir de tal forma a distribuição das células que haja pelo menos 1,50 m de distância entre a face de um sumidouro e outro sumidouro de qualquer estrutura construída próximo dele, certo? Aqui, para você ter uma ideia, né, em planta baixa, nós teríamos aqui o sumidouro construído, né, podem ser observados aqui em os furos que são executados, nesse caso aqui, muito parecido com os sumidouros construídos em manilhas de cimento de concreto pré-moldado, certo? Podem ser feitas de acordo com a norma em junta livre de alvenaria de tijolos. Você faz uma alvenaria cilíndrica em redor, mas na junta entre um tijolo e outro você não coloca argamassa, você deixa um buraco literalmente livre para que o esgoto, quando vá subindo, ele vá acumulando ali, ele vai infiltrando nas paredes lateralmente e também pelo fundo. A norma diz que você pode, a norma, eu estou me referindo aqui à norma 13969, você pode deixar o fundo e considerar o fundo como área também de infiltração, embora seja recomendado, e eu concordo, que mesmo que a área do fundo seja uma área de infiltração, mas é melhor a favor da segurança que você despreze essa área e você só considere como área realmente efetiva de infiltração as paredes do sumidouro. Sabe por quê? Porque quando você lança o efluente do esgoto, a primeira parte que colmata é o fundo do sumidouro. Mesmo que você coloque esse colchão de brita aqui no fundo, que é sempre recomendado colocar, aqui em torno de 50 centímetros de brita, brita número 3 ou número 4, que você coloque, quem comata primeiro é o fundo, certo? Então, entope logo, perde logo a capacidade de condutividade hidráulica ali e você já perde o fundo para infiltrar. Se você conta com ele o tempo todo no seu projeto inicial, você vai ter, claro, uma comatação mais prematura, né? E uma falha hidráulica desse sumidouro com menos tempo do que você prevê em projeto. É melhor você desprezar o fundo, que vai ser área de infiltração. Considere, de preferência, só a região ali das paredes, né? Então, as paredes aqui são perfuradas, certo? Pode ser feita, então, alvenaria de tijolo furado ou tijolo comum, assento com junta livre ou os anéis pré-moldados de concreto com os furos, né? Inclusive, os sumidouros padrões da Caixa Econômica para construção em residências são todos do tipo pré-moldados, né? Com furos. No sumidouro, pensando nas questões de projeto, você deve ou fazer a instalação diretamente no solo, ou fazer a instalação de um sumidouro aonde você coloca as manilhas de concreto envolto em um colchão de brita em redor, certo? Então você colocaria aqui algo em torno de 50 centímetros em redor e você teria aqui as manilhas de concreto perfuradas para encontrar primeiro com essas pedras, né, que distribuem melhor o efluente por toda a camada e etc. E você tem essas duas modalidades de sumidouro aqui. Em planta baixa, nós vemos aqui a tampa de inspeção para acesso, inspeção, de desobstrução, limpeza de canalizações, etc., caso seja o caso. E eu quero chamar a atenção aqui para essa altura H aqui, que é a altura, quando nós calculamos aqui a altura do sumidouro, H, 3,37, nós estamos nos referindo exatamente a essa altura, que é a altura útil, ou seja, é a altura que você tem disponível para efetivamente infiltrar no solo o efluente. É claro, aqui acima nós não vamos ter área, né? Temos área, mas não temos área do ponto de vista efetivo para infiltração. O que vai infiltração é abaixo da geratriz inferior da canalização de alimentação do sumidouro. Do ponto de vista aqui do layout, eu quero só chamar a atenção ainda para algumas recomendações aqui de layout e de notas de projeto.
Então, nós temos aqui, em termos de uma concepção geral, uma edificação que manda para o seu sistema de tratamento, normalmente um tanque séptico, pode ser outro. Já existem pesquisadores, inclusive saiu um artigo recentemente aí do Van Handel, né? Acho que foi o ano passado, já em 2019, onde eles testando reatores WASB e com sucesso, propondo reatores WASB para substituir o tanque séptico de via doméstica. Na verdade, já lá atrás, eu mesmo pesquisei e eu considero que com algumas modificações, o reator WASB pode ser usado com segurança para substituir o tanque séptico com sucesso em utilização de efluentes domésticos e em regiões periurbanas, rurais e até mesmo urbanas, desde que, é claro, sejam feitos os devidos ajustes e adaptações hidráulicas no projeto, né? Mas é possível que um reator WASB possa ser construído compacto e ele possa ter resultados promissores e bem superiores de eficiência de remoção que um tanque séptico teria. E aí você vai poluir menos o aquífero, você vai colmatar com um tempo bem mais longo recebendo o efluente de um WASB no solo do que de um tanque séptico também. Eu publiquei um artigo sobre isso, onde eu comparo exatamente a capacidade de infiltração do solo recebendo efluente desse WASB compacto e de um tanque séptico. E aí os resultados mostraram que o WASB ganha de lapada em cima do tanque séptico em termos de eficiência de um efluente mais limpo do ponto de vista de sólidos suspensos, de materiais sólidos suspensos voláteis, né, afluentes ali e que podem eventualmente contribuir para a colmatação do solo. Mas aqui no caso você tem aqui o seu tratamento e aqui o WASB pode ser recomendado e você tem a caixa de distribuição. Nessa caixa de distribuição aqui, observe aqui ela implanta, né, tem um septozinho para receber o efluente e distribuir por igual a vazão, né? Então a vazão vai ser distribuída para, nesse caso aqui, a bateria com 2 sumidouros. A distância máxima na horizontal e vertical entre os furos é de 0,20 metros, o diâmetro mínimo dos furos é de 0,015 metros e deve ser considerada a área de infiltração a área lateral até a altura H, né, como nós comentamos já, e a distância D entre os sumidores deve ser pelo menos 3 vezes o diâmetro dos mesmos e nunca menor do que 6 metros. Essa é uma recomendação aqui da 7229 de 1993. Aqui é só uma planta baixa de um tanque séptico seguido de sumidouro, onde pode ser observado aqui, basicamente chamando a atenção para a parede do sumidouro, né, alvenaria conjunta livre, e o fundo com uma camada de pelo menos 30 centímetros ou 50, como recomendado também na FUNASA, de brita para poder fazer a distribuição melhor do efluente que cai em toda a região ali por igual no fundo, né? E também minimizar um pouco esse impacto da colmatação logo diretamente sobre o solo. Observe a colocação aqui, prática e muito pertinente, de um tubo T ao invés de um joelho, para que na abertura da tampa de inspeção você já tenha acesso direto aqui para desobstrução e limpeza. E observe também a profundidade útil do sumidouro aqui, que é 3,10 metros, nesse caso aqui, até a geratriz inferior. Rapidamente, se nós considerássemos aqui, né, um sistema utilizando o poço absorvente, agora na forma prismática, nós vimos o cilíndrico, e na forma prismática, como seria? Se você considerar um tipo de solo aqui, da faixa 3 aqui, como uma argila arenosa ou siltosa, ou uma areia argilosa, ou um silt argiloso, da cor amarela, vermelho ou marrom, seria um coeficiente de infiltração entre 40 e 60 litros por metro quadrado por dia. Vamos adotar um coeficiente de 50 litros por metro quadrado por dia, ou seja, 0,05 metros cúbicos por metro quadrado por dia, ou seja, uma lâmina de 0,05 metros por dia, certo? Então,
não vamos considerar o fundo, apesar da norma dizer que pode, né? E aí nós vamos adotar aqui a seguinte situação: nós temos um tanque séptico, nós vamos receber esse efluente, dividir em uma caixa de distribuição e nós vamos pegar a vazão desse tanque séptico e dividir para duas câmaras prismáticas retangulares de sumidouros. Então nós vamos dividir a vazão para um tanque 1, que vai ter uma determinada área de infiltração, e para um 2, que vai ter uma determinada área de infiltração. Muito bem. Então aí nós vamos considerar o tanque prismático, né, dividido em respectivas câmaras, e nós vamos fazer com que essa dimensão aqui, B, seja maior ou igual a 0,6 e menor ou igual a 1,50 m, e essa divisão A aqui seja maior ou igual a 1 metro e menor ou igual a 2 metros, e vamos ter as valas, a extensão máxima de 30 metros. Então, você tem aqui a colocação dos tijolos. Aqui você poderia fazer uma configuração muito interessante e muito prática, que seria a aposição, a instalação de tijolos de 8 furos na posição deitada. Então você tem o tijolo de 8 furos, ao invés de você colocar ele com os tijolos no sentido vertical, você coloca ele com os tijolos no sentido horizontal e assenta normalmente ele com junta argamassada normal, e você vai perceber que você vai aumentar significativamente a área de infiltração em todas as direções aonde você assentar os sumidouros nesse formato. Nós vamos ver lá no detalhamento, você vai ver como é que fica. Basicamente, você vai ter uma laje de concreto, se não tiver circulação de veículos, colocar aqui em torno de 7 centímetros, essa laje vai ser de concreto armado, portanto vai ter uma ferragem para suportar o momento fletor, né, positivo e negativo. Você vai ter aqui as paredes de entorno e você vai ter umas paredes de câmeras de transição entre as câmaras sumidouro. E você vai ter os tijolos assentados conforme eu recomendei e a pelo menos 50 centímetros, vamos colocar aqui, de brita número 3 e número 4, como é a recomendação na literatura e na norma. E aí você vai fazer furos de punção de escoramento, que normalmente tem as dimensões diametrais em torno de 10 a 15 centímetros, né, de diâmetros. Você faz os furos para que haja uma transição entre essas câmaras. A área útil, ela é calculada, como nós já vimos anteriormente, né? Estamos adotando uma taxa de 0,05 metros por dia, e nós vamos infiltrar aqui deste tanque séptico um volume que está afluindo a essa instalação de 5,2 metros cúbicos por dia, ou seja, são 5.200 litros por dia. Dividindo isso pela taxa, 0,05 metro cúbico por dia, por quê? Metro cúbico por dia, metro cúbico por metro quadrado por dia, cancelando aqui ficou a lâmina, né, em metro por dia, você vai ter aqui metro cúbico foi-se embora o dia, sobra a área, 5,2 metros cúbicos por dia, aplicando na taxa de 0,05 metros por dia, você vai ter uma área necessária que você precisa projetar essa bateria de sumidouros. Lembra a nossa concepção, foram 2 baterias, 104 metros quadrados. Muito bem. Então aí, no caso, 104 metros quadrados, nós, se dividíssemos por 3 sumidouros, seria 34,66 metros quadrados. Se dividíssemos por 2 sumidouros, seriam 52 metros quadrados, a área necessária para cada sumidouro. Uma vez que você faz, vamos dizer assim, o cálculo dessa área, você agora vai fazer o cálculo necessário para dividir, para encontrar quanto é as dimensões desse sumidouro, a altura e as dimensões A e B do sumidouro prismático. Então você tem aqui, neste caso aqui, a área para infiltração do fundo, né? Você considerasse aqui 1,50 m menos 0,4, esse 0,4 aqui, das paredes dos tijolos, você teria pelo menos 1,10 m. Então a área do fundo seria 1,10 m vezes 5,50 m, que foi a dimensão da câmara lá adotada, você teria 6,05 metros quadrados. Então, a área, no caso das paredes, então você teria 5,5 vezes 2, né, que é de um lado e do outro, nós estamos considerando ele retangular, então 5,5 vezes 2, né, dá 11, nesse caso aqui, e 1,10, no caso aqui, a dimensão
da largura do sumidouro interna, né? Descontados os tijolos, você tem as dimensões internas vezes 2. Por que vezes 2? Porque são duas paredes, uma na frente e outra atrás do sumidouro. Então você teria aqui ao todo 13,20 disponível para infiltrar, certo? Muito bem, então 34,66 metros quadrados, veja que se nós adotássemos 3, como foi esse cálculo, 34,66 você teria, descontando 6,05 do fundo. O que foi o fundo? 1,10 a área interna vezes 5,50 a extensão do sumidouro lá. Então você teria 6,5 metros quadrados do fundo. Descontando o fundo, eu vou ter 28,62 metros quadrados para infiltrar efetivamente. Ora, qual vai ser a minha altura útil? 28,62 metros quadrados que eu tenho efetivamente para infiltrar, porque uma parte eu já estou infiltrando no fundo, e aí nesse caso, se você considerar o fundo, é uma opção da norma, dividindo por 13,20, que são as áreas de parede. Você vai ter 2,16 metros de altura útil. Então, o seu sumidouro vai ficar com 1,10 m mais 5,5 metros de extensão, com mais 2,16 metros. Então, seriam 3 sumidores, né, com 1,5 por 5,50 por 2,16 de altura útil. A altura total, considerando a borda livre, 2,50 m até chegar ao nível do terreno, um pouco acima dele. Se você der uma olhada aqui nesse projeto que acabou de ser dimensionado, você tem aqui a planta baixa. O que é que se deve esperar na parte de projeto do sumidouro, na parte gráfica, né? Na planta baixa aqui você tem as cotas, né, parciais e totalizadoras, no caso a dimensão 1,50 m, 1,10 m internas, 20 e 20 do tijolo deitado, né? Você vai ter aqui as câmeras com as aberturas para passagem de uma câmera para outra, punção de escoramento, a alvenaria de tijolo de 8 furos de uma vez, que é a modalidade do tipo de alvenaria de uma vez, pode ser a galga, pode ser de meia vez, pode ser de uma vez e meia, e aí você aumenta a espessura da parede. O tubo de diâmetro de 100 milímetros de PVC que está chegando aqui no sumidouro, a tampa de inspeção de 60 por 60 centímetros aqui, em cada uma das câmaras, e as cotas longitudinais com a dimensão total do sumidouro, 5,50 m, com suas respectivas subdivisões, e mostrando aqui, inclusive, que existe lá no fundo, em outra camada da planta, um fundo com a brita número 3 e número 4. Quando olhamos isso em corte, nós temos as fundações com alvenaria de pedra argamassada em traço 1/6, quer dizer, 1 de cimento, 6 de areia. Você tem aqui as profundidades dos sumidouros, né? Você tem aqui 60 centímetros, não está em escala, tentando ser apenas um pouco proporcional, mas não está muito proporcional aqui. 50 centímetros da brita número 3 e número 4. 1,66 m, né, de altura, neste caso aqui, perfazendo ao todo 2,16 m, até a geratriz inferior do tubo, que é a altura útil que nós calculamos, e alvenaria de uma vez com tijolos de 8 furos, onde se pode perceber como é que fica a configuração do sumidouro quando visto na parte interna. Os furos podem ser vistos no sentido transversal. Então aí você tem a configuração do sumidouro com as respectivas paredes externas, paredes internas de transição, tampas de inspeção e a laje de cobertura de concreto. O nível do terreno deve ser colocado também aqui para compreensão, e é sempre útil colocar a cota topográfica do terreno. Aqui, para fechar, nós teríamos o layout dos poços absorventes nessa configuração, né, que nós tínhamos proposto. Pensamos em fazer em 2, depois é melhor dimensionar para 3, para caber no terreno. Às vezes você faz 2 e fica uma coisa muito grande, muito profunda e não cabe no terreno disponível da ET. Então você tem aqui um terreno disponível da ET de 12 por 15, imagine um condomínio, né, e você tem aqui a entrada de acesso,
a cerca de arame, né, liso, com 8 fios, morões de concreto, ponta virada. Você tem aqui a chegada do efluente, do tanque séptico, uma pequena estação elevatória aqui para bombear o efluente, porque vem de uma rede que chegou profunda na área da ET. Você tem o tanque séptico aqui, agora que já uma vez feito o condicionamento, o tratamento primário ou minimamente secundário que seja aqui anaeróbio, manda para a bateria de sumidouros, uma caixa de inspeção aqui apenas para transição de estruturas. Nós temos aqui uma caixa de distribuição de vazão que divide por igual a vazão que chega em 3 vazões unitárias, então que vão afluentes, caixa de inspeção para fazer mudança de direção, caixa de inspeção antes da estrutura, poço 1, 2 e 3. Né? Aqui não seria muito recomendado colocar essas árvores aqui próximo dos sumidouros para que o sistema radicular não acabe destruindo a estrutura. Né? Embora o eucalipto normalmente tende a ter uma raiz bem relativamente profunda, né? Ela vai buscar água lá embaixo, só que a água acontecendo aqui mais próximo do nível do eucalipto, pode ser que a natureza encontre um meio de buscar ali mais fácil, não aprofunde as raízes e acabe prejudicando a estrutura do sumidouro. Né? Então, atenção à colocação adequada de paisagismo quando tiver tratando aqui de infiltração de efluentes. Uma outra forma de fazer infiltração de efluentes é através da vala de infiltração. Fazemos o teste de absorção, encontramos a taxa de condutividade hidráulica do solo, a taxa de infiltração desse solo, fazemos o cálculo da área necessária, encontramos as dimensões de profundidade, de diâmetro, de área necessária e, portanto, de profundidade, de área útil, de profundidade útil para encontrarmos a área necessária para infiltrar esse efluente. Podemos dividir isso em mais de uma bateria de sumidouros, que podem ser cilíndricos ou prismáticos, retangulares, e aí colocamos isso em função do tipo de solo, da disponibilidade do terreno, das condições analisadas caso a caso. Isso para sumidouro. Mas vocês viram lá naquela tabelinha lá que eu também posso fazer o dimensionamento em função da taxa de infiltração, o sumidouro não ser apropriado em função do tipo de solo, por conta da sua condutividade hidráulica e, portanto, da sua taxa de infiltração. Resultado, eu tenho que lançar a mão de vala de infiltração. Primeira coisa é saber se eu tenho um terreno disponível para vala de infiltração. Infelizmente, campo de infiltração de efluente requer uma área muito significativa e não é muito comum nos arrabaldes, nas regiões periféricas urbanas hoje, porque o custo do metro quadrado está cada vez mais proibitivo, cada vez mais especulativo. Mas, de qualquer maneira, só para vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Por exemplo, a Europa não permite instalação de sumidouros. Tem que ser com vala de infiltração. Então, neste caso, paciência, tem que fazer com vala de infiltração conforme a norma. No Brasil, ainda se permite instalação de sumidouros, restringindo apenas o seguinte, que o nível do fundo do sumidouro esteja pelo menos 1,5 metro em relação ao nível estático do aquífero. Então, você não pode dimensionar um sumidouro com uma profundidade ou aflorante, dentro do lençol aflorante, que isso estaria contaminando o aquífero, um absurdo, né? Ou com a altura do fundo do sumidouro até o nível do aquífero menor do que 1,50 m. Isso também potencializaria a contaminação do aquífero, certo? Então, tome cuidado nesse aspecto em relação à instalação do sumidouro. E você não deve instalar um sumidouro, para finalizar, a uma distância menor do que 15 metros do seu manancial, do seu poço de captação de água mais próximo, certo? Nós vamos ficar, portanto, aqui com o sumidouro e na próxima oportunidade, na próxima aula, nós vamos tratar do sistema de vala de infiltração. Então, até a próxima oportunidade.